Opa, beleza, Flávio? Olá, Salve, Clara. Danilo. Vai. Salve. Tamo junto. Tamo junto, hein? Que beleza ontem, rapaz. Opa, foi bom, né, cara? Conseguimos aí fazer uma proposição, criar um fato político interessantíssimo que tem tudo para se tornar um fenômeno de massas aí no nosso país, que tem sido muito necessário. Hoje a gente entrevistou, antes de vocês chegarem, o Emerson de Osasco, que faz aquele vídeo sensacional. Ele estava até agora pouco com a gente. Tem muitas cenas lindas, mas aquela cena dele me tocou profundamente. Viralizou, né? Sim, o Emerson, grande irmão, de fato, aquele vídeo dele, o que ele fez ali foi de uma coragem e de uma frieza, né? Chega a arrepiar, cara, chega a arrepiar mesmo ali. Foi um símbolo da luta antirracista, mas também antifascista. Muito legal. Galera do movimento negro tem falado muito que não dá para ficar falando só no movimento antifascista sem antes falar em movimento antirracista, né? Porque a cor da pele sempre vem antes, sempre vem. Os corpos que caem são os corpos negros, né? Que são mira da polícia, são os corpos negros. Então, eu sou uma mulher branca, mas estou aqui para trazer essa palavra aí que eu ouvi dos meus amigos hoje e de boa parte da militância do movimento negro para atentar a isso, porque não que seja fácil se dizer antifascista, não é, mas se dizer antirracista dói muito mais lá, né? Às vezes na autocrítica da nossa esquerda mesmo, que encabeça alguns movimentos, então quero só chamar nessa responsa aí também. Gente, a gente vai passar a bola para vocês agora ficarem batendo papo com a Clara. Eu vou assistir vocês conversando. Acaba nesse momento, então, o jornal da Fórum e começa o Fórum Debate. Bom Valeu, debate gente. Vocês. Valeu. Tamo junto. Gente, hoje eu vi que antifascismo foi a palavra mais procurada no dicionário online. E porque eu acho que não se sabe muito bem o que é. As pessoas ficam nessa, né? Antifascismo. Sim. Eu lembro, há muito tempo, quando eu era jovem, eu via pichada. Eu era jovem, eu via pichada nas paredes, Antifa. E há algum tempo parece que isso tinha parado de fazer sentido. Parecia que era uma coisa antiga, sabe? E agora voltou. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre como vocês tiveram... Primeiro você, Danilo, como que você teve contato com esse movimento antifascista? De onde que veio isso? E como que se juntou, né, com a parada do Corinthians? Só uma curiosidade, no ano de 2018, a palavra mais buscada no Google foi o que é fascismo, né? Muito provavelmente por conta das eleições. E agora é uma novidade para mim também que a palavra mais buscada foi o antifascismo, né? Eu, particularmente falando, antes de falar do movimento Somos Democracia, né? Eu fui um dos fundadores, né, da Ação Antifascista São Paulo. Eu tenho uma certa bagagem para tratar desse tema, né, que é do antifascismo. Eu faço uma abordagem desde 2015, caracterizando, né, uma ligação de fenômenos fascistas, de movimentos fascistas com o movimento neopentecostal, né? E no Brasil a gente vê que isso se expressou muito no que foi a eleição do Bolsonaro, né? E a participação dos evangélicos reproduzindo e endossando os discursos de Bolsonaro. Mas agora, tratando do movimento Somos Democracia, não é um movimento que se considera antifascista ou que assume a bandeira antifascista, mas é um movimento que se considera movimento de democratas, para assim dizer, né? E justifico, 80% ou mais das pessoas que estão construindo esse movimento nunca fizeram parte de organizações políticas ou partidos políticos, nunca sequer participaram de manifestações, podemos dizer, né? São pessoas que estão muito senso comum mesmo, né? São cidadãos que têm observado, né, uma escalada autoritária no país, não entende muito bem o que mas acha que é necessário se posicionar. E, nesse caso, né, se posicionar em favor da democracia, porque é um princípio que a gente carrega, né, tanto pela história da torcida quanto pela história do Corinthians.
Eu acho que é importante também essa questão do movimento que tá muito, assim, explícito, né? Os gaviões. Não é bem assim, né, Danilo? Acho que tem muita gente envolvida aí. É um movimento que não é exatamente em nome dos Gaviões da Fiel, que tem uma história belíssima, que tem uma tradição que nos inspira muito, mas eu vejo o que está acontecendo como uma sociedade civil organizada contra os absurdos que está acontecendo aí, contra a violência institucionalizada. Só que o nosso lado leva porrada, né? O outro não. O outro é protegido. Pois né? Pois é. Sai com um bastão escrito Rivotril e é protegido, abraçadinha pela polícia ali. Sim. É bem assustador isso. Gente, vocês acham que a gente ainda está vivendo numa democracia diante disso que a gente tem visto? Com a polícia protegendo os fascistas e metendo porrada em quem está falando em antifascismo? Eu particularmente acredito que a gente ainda está numa democracia, mas uma democracia muito deformada, né? Desde que Bolsonaro foi eleito, ele tem testado, né, a elasticidade, né, dos limites da Constituição e dos limites da democracia, né? Quando ele ataca o Congresso Nacional e gera uma instabilidade nas instituições, ele deforma a democracia e atravessa um limite. Quando ataca o STF, ele rompe um outro limite. Quando ele aparelha a Polícia Federal, rompe outro limite. Quando ele legitima manifestações que pedem intervenção militar, ele rompe outro limite. Quando o general Heleno solta uma nota oficial, né, ameaçando um golpe na democracia, são vários limites que estão sendo rompidos, né? Mas, para que a gente não banalize, né, os termos e a dinâmica política e social do que é uma ditadura, né, do que é um regime fascista, é importante dizer que a gente ainda está numa democracia que está muito deformada e que está prestes a romper. Estamos, sim, prestes a uma ruptura democrática, é o que indica o momento histórico, mas a gente precisa estar bem atento e se posicionar no sentido de barrar esse avanço autoritário. Estão marchando o Brasil para o passado, né? E esse passado é muito sombrio. Exatamente. Tem uns eventos, né? Foi 2019, né? A torcida do Botafogo quis colocar uma faixa antifascismo, a polícia, uma faixa que contra o presidente. Não lembro qual era o teor da faixa. A faixa não veio a público. A polícia retirou os torcedores. Teve um torcedor corintiano que foi tirado também da arquibancada, né? Eu acho que parece esse lado fraco da corda, que pensam que é fraco, né? Começar a pegar aí, né? O estádio de futebol, você não podia protestar no estádio, agora você não pode ir na rua. Eu sou professor, né? Sou professor há 20 anos e, assim, reunião de, olha só, pega leve na política, hein? Os pais não gostam e tal, tá um cerceamento mesmo, não tem jeito. E não é só, além da imprensa, no trabalho, no dia a dia, nas relações aí, tá todo mundo, né, de olho, tá? É complicadíssimo isso aí, a Clara bem sabe. Danilo, Fala, pode falar. Eu achei aqui, eu olhei aqui, eu vi um jeito bom para a gente simbolizar o que está sendo, né? Imaginem que isso é uma democracia. Uhum. O que Bolsonaro está fazendo ao testar os limites da democracia, ele está fazendo isso, ó. Testando a elasticidade dos limites da nossa democracia. Se a gente permitir, é isso que acontece, vai ser rompido. Está deformada, a gente precisa conter essa deformação da Constituição e da nossa democracia. O sujeito sai a cavalo numa manifestação contra o STF, a cavalo, isso é simbólico, né? É o Napoleão agora, inacreditável. E no dia seguinte vem dizer para o pessoal não ir para a rua domingo, né? A turma dele, como assim, né? Será que a turma dele ainda obedece ele? Porque às vezes eu fico pensando que a turma já não obedece mais muito, não. Eu já vi alguns vídeos desses bolsonaristas mais inflamados, tipo, mas antes ele estava do nosso lado, e agora que a gente vai fazer o que a gente quiser, porque, né, já meio que saiu de controle isso, assim. Eu não sei muito bem como que esses grupos se articulam. Tem um cara muito legal que eu sigo, eu já falei para o Flávio dele, ele chama Orlando Calheiros, ele é um anarquista que tem um podcast muito bom, e ele fala um monte assim, sobre os movimentos de articulação da direita, né? E eu queria saber um pouco, Danilo, como que vocês fizeram para se articular,
porque eu acho que faltando do nosso lado. Eu não gosto muito de falar do nosso lado, do lado deles, porque não é bem assim, né? Não são dois lados apenas, não tem essa polarização. Eu acho que tem muitas nuances entre um lado e outro, como querem colocar, né? A gente já está aqui lutando com eu acho que o bom senso e a barbárie nesse momento, né? E nesse bom senso tem várias nuances aí. E então a minha pergunta era como que vocês fizeram para se articular dessa primeira vez e como que foi ontem também? Assim, é um movimento que ele surgiu de forma autônoma através do acúmulo de muitas ideias, de muitas trocas, né? A gente se conhece da torcida organizada, a gente se conhece de frequentar jogos do Corinthians, mas isso, a grande maioria é da mesma região, quase que diariamente a gente sai para entregar cestas básicas, marmitex, e a gente foi recebendo vídeos, né, dessas manifestações que exaltam a tortura, que fazem apologia à ditadura, agressão a jornalistas, agressão a profissionais da saúde, ridicularização dos nossos lutos, né? Eu, particularmente, sou da Brasilândia, o bairro que tem o maior registro de morte por coronavírus. A gente vê essas mortes se tornando piada nessas manifestações, e através dessas trocas a gente foi se indignando e foi sentindo a necessidade, né, de fazer algo, né? E, então, mesmo consciente da necessidade, da importância do isolamento social e de seguir as recomendações das autoridades de saúde, a gente entendeu que é importante também assumir o risco para defender a nossa democracia. Da mesma forma que para o Covid-19 existem os serviços essenciais para conter esse avanço fascista, esse avanço autoritário, né, que pode sim desembocar numa ditadura, requer outros serviços essenciais também. E no nosso caso é estar na rua. O Antônio Cândido, acho que atribuem essa frase ao Antônio Cândido, mas acho que é domínio público, né? Que a esquerda ela passa mais tempo brigando entre si do que... Né? E eu acho que o que aconteceu na Paulista nesses finais de semana veio exatamente nessa carência, né? De ficar falando, pô, o cara fica só protestando pelo celular, pelo não sei o quê, no sofá, né? E nessa, né, de ficar se acusando de todo mundo ser, enfim, preguiçoso, né, indolente em relação a isso, vai um movimento para a rua de torcedores de futebol, na sua maioria, sim, torcedores de futebol. E agora já vira o jogo, os torcedores, a violência. E o que eu acho muito interessante, que acho que é o maior valor disso tudo, é que não é a primeira vez que esse pessoal foi para a rua lidou com esse tipo de preconceito e acusação. Né? Isso está no histórico dos torcedores de futebol, né? Pô, tudo que a gente sofre para ver um jogo. Eu que sou de Belo Horizonte, quando eu vou para São Paulo ver jogo, o que é uma caravana? O que é você ficar dentro de um ônibus sem poder urinar porque a polícia está escoltando e coisa e tal? É fácil, né? Assim, a gente lida com a violência. A violência faz parte do cotidiano do torcedor de futebol. E agora a torcida de futebol aparece como uma sociedade civil que se organiza. Isso se articula muito bem. É impressionante, entendeu? Enquanto fica reclamando de quem não faz nada, as torcidas estão fazendo alguma coisa. É evidente. Né? Essa capacidade de organização, no meu ponto de vista, é a coisa mais valiosa. É muito bonito de se ver mesmo. E também, infelizmente, é mais fácil de criminalizar, porque a sociedade já tem essa visão, né, de que a torcida organizada é criminosa, vagabundo e tal, e aí já fica mais fácil dessas pessoas que às vezes estão no meio do caminho meio complicado ali, né, no antipetismo, que caiu nesse conto da esquerda malvada e quer roubar o nosso carro e sei lá, né, essa é uma narrativa realmente que foram martelando ao longo desses anos na cabeça das pessoas, e tem muita gente que acredita, né, e muita gente que só se pode por acreditar nisso, no fim das contas. O que eu queria te perguntar, Danilo, é sobre, porque eu vi em algumas matérias e em algumas matérias criticando sobre a questão do risco de aglomeração, que realmente é uma questão, né? A gente está aí, até vocês tomarem de fato essa frente. Pelo menos eu e os meus aqui, a gente ficava olhando, dizendo, cara, que vontade de sair para a rua, mas não dá. Só que chegou uma hora que não deu, né? Como que vocês estão tratando com essa questão do risco de aglomeração
Realmente, tanto que quem critica as manifestações é totalmente compreensível, né? O isolamento social, ele é realmente necessário, mas a história ela é feita de contradições, né? Sim. E, então, não foi fácil para a gente também chegar, né, a esse tipo de iniciativa, né? Teve que acumular muitas ideias, ouvir muitas opiniões, né? Mas a gente percebeu, né, que o momento requer isso, né? Porque da mesma forma que a gente tem que conter o avanço do coronavírus, a gente tem que achatar a curva, a gente precisa também imediatamente conter esse avanço fascista, né? Porque da mesma forma que a gente precisa preservar a vida, a gente precisa preservar a nossa democracia também, porque a gente sabe que ditadura também é significado de morte. Exatamente. Danilo, eu estava vendo que você é teólogo, você é formado em teologia. Sim. E hoje, na verdade, eu fui tentar falar com o padre Júlio Lancelotti e ele me mandou só um link da missa que ele fez ontem. Uhum. E nessa missa, ele estava falando muito sobre como todo esse discurso fascista é não cristão, né? E esses símbolos que tem... São, não sei, também porque eu já não sei o que é símbolo do que mais, mas essa coisa dos caras brindarem com um copo de leite, aquele abjeto daquele Alan dos Santos, e aí vai o Bolsonaro e tal, e aí ele falou, leite é para dar para as crianças, não é para ficar fazendo movimento supremacista branco, e ele fez um discurso muito legal, tem uma matéria na Folha. O padre Júlio, ele é incrível, né? O trabalho que ele faz, ele é muito fantástico. E eu queria saber um pouco da tua visão de quem estudou teologia sobre esse movimento neopentecostal que está tendo no Brasil, né, já faz algum tempo, e dessa associação dele com o bolsonarismo. Clara, quando eu falei anteriormente, ajudei a fundar, né, a Ação Antifascista, e desde então a gente fazia um debate sobre a capacidade e a intenção do movimento neopentecostal tornar um discurso e uma prática fascista em um fenômeno de massas. Porque o que é o movimento neopentecostal? Ele é estruturado sobre duas ferramentas teológicas, né? Eu não gosto nem de chamar de doutrinas teológicas, porque não tem nada a ver com a Bíblia. Mas duas ferramentas teológicas, duas visões teológicas, uma da teologia da prosperidade. Essa quase todo mundo sabe o que é, né? É aquilo, se você tem fé, Deus vai te abençoar, se você obedecer seu pastor, Deus vai te abençoar, se você ir para a igreja de segunda a segunda, Deus te abençoa, se Deus não está te abençoando, se está doente, etc., é porque você não tem fé, enfim, esse tipo, se você doar o seu dízimo, Deus vai te dar em dobro, se você dá a oferta, Deus vai te dar em dobro, enfim, esse é o discurso. Mas tem um outro, que é muito mais perigoso que esse, que chama movimento de batalha espiritual. O que pensa esse movimento, para ser bem objetivo, né? Eles defendem que tudo que ocorre aqui, no plano terreno, em nossas vidas, é resultado de uma batalha entre forças espirituais do bem e forças espirituais do mal, né? Então, por exemplo, eles têm uma forma de mapeamento que eles fizeram, né, do mundo e etc., onde principados demoníacos dominam regiões específicas. E no caso do Brasil, curiosamente, é a corrupção, é o principado demoníaco da corrupção, e que para você combater esse tipo de coisa, você precisa utilizar, eles pegam um trecho da Bíblia fora do seu contexto, né, que está em Efésios 6, eles precisam pegar da armadura de Deus, ou seja, eles precisam orar, jejuar, seguir as práticas religiosas, obedecer o pastor, obedecer, né, as visões da igreja. E onde está o risco disso daqui? É que quando você coloca que aquilo que você não aceita é demônio, é demoníaco. E segundo a Neuza Etioca, que é a grande cabeça desse movimento, que é considerada a cobertura espiritual no Brasil, ela diz que a igreja evangélica brasileira até hoje foi bunda mole, ela diz com essas palavras, ela não usa a palavra bunda mole, mas diz foi covarde,
né? Porque permitiu que houvesse a pluralidade religiosa, né? Para esse movimento, os problemas do Brasil são a diversidade de religião, a diversidade nas formas de vida. Para eles, se eu tomo uma cerveja, é um demônio que está me incentivando a beber. Então, quando você torna diferente aquilo que não é aceito pelo seu grupo, algo demoníaco que precisa de alguma forma, né, ser confrontado, isso é a essência, né, da ideologia fascista. Sim. Então, dentro disso também há o aspecto da ciência, o aspecto da medicina, né, que a ciência é feita por pessoas que não são cristãs. Então, tem tendências demoníacas. A música, as músicas do mundo. Você pega músicas do mundo que falam de amor. Jesus falou o tempo inteiro, eles chamam de música do mundo, né? Para ficar mais claro. Músicas que não são gospel, que não são evangélicas, que não são hinos, eles chamam de música do mundo, né? Músicas do mundo, que falam de amor, que Jesus pregava amor, tem muito mais semelhança com Cristo do que muitos hinos, do que muitas músicas gospel. Mas para eles, porque não é da igreja, é demoníaco. Para mim, né, isso é muito claro, que é o gene, né, é a gênese fascista que vai se reproduzindo nesse movimento, que é, mais especificamente, o movimento neopentecostal. O Danilo, mas você tem contato, você tem aí, sabe de alguma atuação de algum movimento progressista dentro da igreja neopentecostal? Dentro da igreja neopentecostal, cara, confesso que eu desconheço. Pastores progressistas eu conheço dentro das igrejas batistas, igrejas presbiterianas também tem. Sim, mas, sim. E pentecostais também, algumas Assembleias de Deus, mas neopentecostal eu desconheço, cara. Boa parte das pessoas, né? Na época que eu fui da igreja, boa parte das pessoas que tinham viés progressista lá já não estão mais na igreja. É uma disputa que é muito difícil de ser travada, porque tudo aquilo que você coloca contra o que é proposto pelo pastor, bispo, ou a liderança da igreja, vamos colocar como viés demoníaco, tá vendo? Você está discordando. Sim, porque os demônios estão te confundindo, entende? Sim. Você precisa orar mais, você precisa ler mais a Bíblia, enfim, essas coisas. E considerando que o fascismo seria a soberania de uma nação e de uma raça, essa raça seria uma raça cristã, né, neopentecostal, muitas vezes, né? Uma raça que está com Jesus. É claro que não é raça, você entende o que eu quero dizer, mas essa configuração, né, que cooptou, então, a igreja e parte da polícia, desde que o Zema aqui em Belo Horizonte aumentou o salário dos PMs. É complicadíssimo isso, tem duas forças aí, né, as forças armadas e as forças espirituais, que estão a favor, forças espirituais, né, não precisa. E assim, me alegra saber que tem um movimento. Fala, Flávio. Esse movimento dos policiais antifascistas é pequeno, tem aquele cara do Rio Grande do Sul que é interessante o trabalho dele. Peguei um Uber antes da quarentena com um cara que falou: eu estou tretando lá na minha igreja porque não é possível mais falar com os irmãos, não tem condição de compactuar com o que está acontecendo. E aí acho que é importantíssimo dialogar, né, com o pessoal que cegamente, com pastor, é muito complicado, cara. O que você acha? É muito complicado. E assim, uma coisa que já emendando aí a pergunta, que as pessoas gostam de dizer é que política, futebol e religião se discute. E são justamente os assuntos que precisam ter uma conversa, algum diálogo para a gente poder sobreviver enquanto sociedade, né? Você também não acha? Não, sem dúvida. Não, sem dúvida. Pode falar, perdão. Não, eu não ia falar. Estou esperando você falar que o Flávio tinha feito uma pergunta aí. Sim, não. Sem dúvida, são espaços de muita organização da sociedade civil, né? A gente tem uma democracia madura quando a gente tem, né, todos os espaços de organização civil discutindo política, discutindo os rumos da nossa democracia. Como, por exemplo, é o caso do futebol, que está intrínseco na cultura do brasileiro, é o maior esporte, discutivelmente, da nossa nação, e é um esporte que agrega muitas pessoas que têm interesses em comum, né? Então,
É muito importante que essas pessoas discutam política. Isso é importante, né, para a constituição da nossa nação e para o amadurecimento da nossa democracia, né? E no caso das religiões, eu acho que deveria ser olhado um pouco mais de cuidado, porque religião é um instrumento de manipulação muito poderoso, né? Que pode fazer com que líderes megalomaníacos ataquem princípios muito fundamentais para a nossa democracia, como, por exemplo, o princípio da tolerância, né? Sim. Então, é muito complicado, porque religião é aquilo, cara. Ou você pega na culpa, ou você pega no medo, ou você pega na ganância. Não tem jeito. E pega muito na culpa, né? Falando em culpa, tem muitos eleitores arrependidos se manifestando. Tinha muitos bolsominions arrependidos lá na Paulista, nessa última manifestação? Sem dúvidas tinha. Não dá para falar que existe uma unanimidade, né, na torcida. A torcida é muito grande, a torcida do Corinthians é muito grande, a maior torcida do país. Então, muito provavelmente, muitas pessoas votaram sim no Bolsonaro e que, inclusive, estavam lá com a gente. É porque aquilo, a eleição do Bolsonaro não foi um voto no Bolsonaro, né? Foi um voto no antipetismo. Que fique claro, né? A gente passou por um processo de demonização da política, né? De muitos casos de corrupção, teve o golpe, teve a prisão do Lula, enfim. O antipetismo se tornou algo muito mobilizador. O ódio, né? O ódio, ele mobiliza muito, né? Então, eu acho que muitas pessoas votaram no Bolsonaro, não pelo Bolsonaro. Muita gente dizia mesmo, não, a gente sabe que o cara é ruim, a gente sabe que ele fala muita besteira, a gente sabe que ele não entende de nada e tal, mas não dá para continuar o PT no poder. A gente precisa tirar o PT do poder. Aí é por corrupção, é porque não gosta de continuidade, muita gente no poder, muito partido ao mesmo tempo no poder, enfim. E então, agora perceberam que aquele cara que, inclusive, a grande burguesia, inclusive as pessoas do próprio PSL, né, que romperam com o Bolsonaro, acharam que aquele cara fascista lá, que tem uma sanha por ditadura, poderia ser remediado, ele poderia ser um pouco controlado ou domesticado, né? Mas não foi possível e Bolsonaro tem mostrado para que veio, né? Ele sempre foi um militar que não seguia muitas regras, né? Ele tem uma péssima fama dentro da corporação. E ele tem a ligação com a milícia, né? E a gente viu no começo do ano, eu já nem sei mais foi alguns meses, aquele motim de milicianos no Ceará, né? Que o Cid Gomes avançou para cima dos caras com a retroescavadeira. Gente, parece um delírio, né? Quando a gente pensa que um cara foi para cima de um grupo de policiais mascarados, amotinados com uma retroescavadeira. Mas eu acho que aquele grupo ali até tem mais a ver com os policiais que apoiam o Bolsonaro do que com os militares. Os militares mesmo meio que estão... Eu não sei também o quanto que eu acredito nesses caras, mas muitos deles vão tirando o corpo fora, né? Claro que nenhum golpe foi anunciado antes, né? Sim. Mas a gente vê que os militares não estão muito felizes com o Bolsonaro é só olhar as caras que ficam os militares quando ele está falando, porque, afinal de contas, os militares, por piores que sejam, eles são estratégicos. E o Bolsonaro, a estratégia dele é a estratégia do ódio, de cuspir um monte de besteira, falar um monte de merda. E eu sinto que ele incomoda uma boa parte ali dos militares que são mais articulados, que, claro, que querem também tomar o poder, que ficam com esse papo de estamos aqui para manter a ordem e tal, mas não é bem assim, né? Que ele tem muito mais a ver com as milícias. E eu queria falar um pouco dessa coisa dos policiais antifascistas. Será que eles são tão poucos assim? Ou será que eles estão só sendo coibidos a não se manifestar nesse momento? Como é que foi o diálogo com a polícia na pista antes de acontecer o que aconteceu? Como é que
que é o trato? Como é que foi aí? Foi tranquilo, a gente chegou, conversou, falou que a gente estava ali para fazer uma manifestação em favor da democracia. Falamos que aproximadamente, a gente chegou lá meio-dia, a gente falou que aproximadamente umas 2 horas a gente começaria a dispersar e assim fizemos. E então, até o momento que, como eu mencionei, né, aquelas pessoas passaram no meio da manifestação para provocar, não tinha ocorrido nada. Então, a polícia, até a repressão, seguia tranquilo os ânimos e a relação com a polícia. Como é em tantas manifestações, né? Teve muitas manifestações que parecia que estava tranquilo, às vezes estava dispersando, os caras tacavam bomba dentro do metrô. Né? Isso, lá em 2013, antes do movimento ser cooptado, né? Antes de começar a tocar hino nacional e rasgar a bandeira, rolava muito essa ação da polícia, assim, eles estão fingindo que estão de boa com a manifestação, mas estão prontos para atacar, né? E eu queria saber de vocês dois se vocês acreditam que tem realmente uma chance de ter um golpe ou se as coisas vão simplesmente se desfazendo como está acontecendo agora. Um golpe anunciado, né? Um golpe noticiado, assim. Eu acho que não é que vai ter uma tentativa de golpe, já está tendo. Um golpe, eu gosto de dizer sempre, para ficar bem didático, um golpe, uma ruptura no regime democrático não é como uma espinha, né? Você dorme, aí você acorda e ela está lá. Não, é um conjunto de processos. E, como eu disse, eles estão deformando, né, a nossa democracia, estão testando a elasticidade dos limites da nossa democracia até o momento que vão provocar essa ruptura, né? E, muito provavelmente, a gente vai sair dessa pandemia com milhões de desempregados. O poder de consumo, né, das pessoas vão estar baixíssimos, muitas pequenas e médias empresas vão fechar, muitas pessoas... O Brasil vai ter milhões de pessoas entrando na linha da extrema pobreza. Isso pode, né, provocar um caos social, já que o governo não apresentou nenhuma política séria de retomada da economia. Então, a partir do caos social que pode se tornar, né, e que parece ser intencional, o governo pode utilizar alguns dispositivos para legitimar um golpe na nossa democracia. Pois é, mas por outro lado, eu vejo também tanta manifestação quase que pueril, claro que não de forma alguma, mas me parece ridículo, né? O que aquele pessoal fez com a Sarah Winter lá com tochas, sabe? Esse cara andando a cavalo, essas demonstrações, né, do cão que ladra e não morde, né? Porque, assim, conversando com muita gente, eu tenho muita dificuldade de traçar uma conjectura só, mas eu vejo muita gente dizer que está desesperado, que isso é um apelo, que isso acaba depondo contra eles, essas manifestações abobalhadas mesmo, né, de uma tirania que não é articulada. Então, se tem um golpe, eu acho que deve estar por trás desse sujeito aí. Não é possível, eu não consigo imaginar que esse monte de gente que tem lugar na mídia, que fica... Gente, 300 do Brasil, mas que nível que chegou isso, né? Gente, e assim, eu às vezes eu tenho a impressão que eles são poucos. Sim. Sabe? Que é tudo uma questão de ângulo mesmo, né? Aquela coisa de pegar ali o ângulo do Bolsonaro abanando para as pessoas, parece que é um monte de gente, e vai ver, não é tanta gente assim. E eu acho que talvez né, a maneira que a mídia está cobrindo isso, e eu digo a grande mídia mesmo, Globo e tal, não a gente aqui, assim, às vezes parece que eles estão fortalecendo isso, fortalecendo esses movimentos, em vez de criticar, estão fortalecendo, que parece que é maior do que realmente é. Eu tenho muito essa impressão. Agora, quando você vê a polícia, que ela é estimulada, né? Que, assim, você vê que tem um conluio, talvez, né? Com a polícia, que, pô, assim, apoia o presidente que apoia a polícia, o presidente que é militar, e aí, você, assim, nessa micropolítica da polícia que está na rua dando borrachada e que está se manifestando, aí sim é uma outra dimensão de golpe, que não é institucionalizado. Tem um governo que foi eleito. Só que agora, quando a polícia bate num lado dos manifestantes, são
fragmentos, né, de golpe que estão cotidianamente. Eu acho que se a gente espera por um espetáculo, por uma transformação, não, ela é assim, lenta, é insidiosa, sinuosa, né? Sim, é importante também considerar que você não precisa de maioria para dar um golpe, né, cara? Sim. E quando a gente olha para a história, graves crises econômicas e sociais, né, sempre tendem a levar uma boa parcela da população a cair na armadilha das saídas autoritárias. É o desespero, né? O desespero provoca esse tipo de fenômeno, esse tipo de movimento, na verdade. Mas, Danilo, vamos falar agora de um assunto aí que acho que é imperativo falar dele. O que aconteceu ontem dividiu muita opinião. Eu recebi muito WhatsApp, falou, pô, a torcida de vocês é foda, e gente de outra torcida, vocês têm alguma coisa, estão articulando alguma coisa. A gente fez um movimento aí de ontem para hoje, já estão com 30 pessoas, já está com contato com os flamenguistas, antifascistas de Minas Gerais, com movimentos sobre democracia, resistência alvinegra do Atlético. O negócio está tomando vulto. E, por outro lado, agora todo mundo falando da violência, da criminalização, né, da proibição. O Dória hoje, né, já falou que vai investigar lideranças, né, você deve estar sabendo disso tudo já, né? E aí, como é que vai lidar agora com essa pecha da violência? Por quê? Porque o tempo todo a gente é acusado de ser bandido, né? de ser corrupto, de ser petista, de ser cachaceiro, de ser viado, de ser maconheiro, de ser tudo, né? Só que agora vira oficialmente o bandido para os olhos da sociedade. Como é que é agora lidar com essa questão? Porque acho que é por aí que eles vão, né? Com a pecha da violência, dos marginais. Teve um artigo hoje que eu li que terminava assim, no UOL. E se o exército abrisse fogo contra a multidão? Aí o primeiro comentário, caí na bobagem de ler comentário, ia limpar o Brasil. E o presidente hoje falou que ele apoia movimento limpo, decente pela democracia. Então quer dizer que os corintianos, os palmeirenses, os são paulinos, os santistas, todo mundo que pega seu metrô, que vai até lá protestar, não é limpo, não é decente, né? E aí? Eu acho que, cara, o que a gente deve fazer é fazer essa disputa de narrativas, né? Sim. Sempre fomos taxados como vagabundos, marginais, etc. Isso, evidentemente, é um preconceito de classe, já que as torcidas são formadas majoritariamente por pessoas pobres das periferias e que vê no futebol, né, aquela válvula de escape de todas as mazelas cotidianas, né? Mas as imagens falam muito também, as imagens mostram que a gente estava lá pacificamente, que na verdade foi, né, a polícia que começou a repressão e o próprio, né, o secretário também disse, né, que está averiguando, porque é o que me parece, a confusão foi iniciada por conta, né, de grupos com símbolos neonazistas que foram lá provocar. Na Ucrânia, né? Sim, eu disse isso aí. Sim. Exatamente. Então, é dessa construção de narrativa, né? Sempre vão nos taxar como violentos, mas o que eu acho muito curioso é dizer que torcedores, né, que iniciam violência, torcedores que são a gênese da violência num país como o Brasil, onde 70 mil pessoas são assassinadas, né, violentamente todos os anos, né, onde crianças indo para a escola são baleadas pela Polícia Militar, diga-se de passagem, que o caso do Rio de Janeiro é um absurdo, e é incrível, numa sociedade dessa, extremamente violenta, dizer que é a torcida que causa, né, a violência social, a violência urbana e etc. E como é que você vê agora, como é que vai ser a manifestação sem o outro lado, domingo? O que você está pensando aí em São Paulo? Cara, eu ainda não consegui pensar nisso, né? A ideia é essa, é criar fato político, né? Mostrar para boa parte da população que nas ruas também tem gente disposta, né, a defender a democracia, a dar o sangue, a dar a vida, né? Pela memória daqueles que morreram lutando para que hoje a gente tivesse aqui a oportunidade de discutir política, a oportunidade de discutir o que a gente quiser, a oportunidade de se reunir. É pela gente mesmo também, é pelas próximas gerações também, né? Que tem que ter, né, esse direito garantido, né, de poder se expressar. Claro que esse direito de expressão ele tem os limites, né? O limite dele é quando ele fere
né, a liberdade, ele fere o direito de outra pessoa, mas de se reunir, de discutir política, de discutir futebol, de manifestar suas posições, é muito importante que a gente não perca, né, esse princípio bem intrínseco da democracia. Ó, gente, eu estou dando uma olhada nos comentários aqui no YouTube. Flávio, tá cheio de aluno seu aqui. Oh, todo mundo muito preciso orgulhoso desse de emprego. você. Não, mas eles estão te elogiando, são os alunos. Se não tiver diretor, tá ótimo. E Danilo também tem uma galera aqui agradecendo as ações todas, dando umas ideias aqui de como manter um distanciamento social. Tem até uma pessoa que falou em bambolê aqui. Mas a maioria das pessoas estão apoiando aqui. Aí tem uma pessoa, Alfredo Morel Júnior, falando que esse foi o estopim que precisava, né? O que vocês fizeram de ir para a rua, apesar das redes serem importantes hoje em dia. Mas a minha pergunta é se isso pode causar um pretexto para eles virem para cima. Eu prefiro pensar que é um pretexto agora para organizar, para somar mais gente, porque é inevitável, né? Não vai ter jeito. O que está acontecendo, olha só, um depoimento. Eu conheci o Danilo 2 semanas. E quando eu vi ele, eu falei, pô, eu tô aqui em Minas, estou aqui em BH, eu queria estar com esses caras. Aí rolou a reportagem da Fórum, o negócio foi tomando luto. E é sério, claro, Danilo, o que está acontecendo assim, com a gente aqui em BH agora, quanto que a gente se uniu, já fez logotipo, já tem campanha de doação de alimento. É um poder de articulação, sabe, que a torcida tem, de articulação mesmo, de organização, né, de conversar. E aí, Danilo, não sei se você vai concordar comigo, até lembra um pouco a parada de igreja, né? Você fala, e aí, irmão, não sei, é um negócio de acolhimento mesmo, cara, total, assim, você vê que é gente que não vai te deixar na mão mesmo. E aí, pô, tá feito já, né? Agora, se vai ter volta, eu sei, eu vou estrear domingo, a gente BH domingo vai pra rua também. Bom, eu também vou. Né? Isso. Vamos, acho que importante. Esses 70 primeiros aí foram o começo de uma revolução mesmo que vai acontecer. Né? Foi muito foda, foi incrível. Eu estava acompanhando com o Flávio, inclusive, a gente estava se falando, ele foi falar, cara, você está vendo o que está acontecendo? Né? Porque não era algo que estava se esperando. Acho que veio de um lugar inesperado, né? Ficava esperando que viesse uma manifestação petista, uma manifestação Sim. de uma frente ampla de esquerda, e de repente veio da torcida organizada, que na verdade só não é esperado para quem não conhece, né? Para quem tá de fora. Esperando se o Ciro e o Lula vão, né, se conjuntar e tal, o povo já está na rua, já foi na rua, né? O Ciro, eu espero que volte para Paris, sinceramente, porque só abre a boca para falar besteira, encher o saco, né? Eu acho um absurdo que a gente perdeu uma eleição em 2018 de uma forma muito vergonhosa, e no início de 2019 a gente já estava discutindo eleições de 2022. A gente nem sabe se vai ter processo eleitoral em 2022. A esquerda, os movimentos, né, os partidos, né, de esquerda estão ainda... Eu acredito que desde 2013 tem uma grande dificuldade de lidar com as contradições de aquilo que não sabe muito bem o que é. Então, é a gente entender, né, que dentro de todo o processo histórico, né, a história ela é feita de contradições, e o que a gente precisa fazer com essas contradições é disputar as narrativas. Não então, imaginava. O que vocês veem, qual o maior problema que vocês estão vendo na esquerda? Fora, né, essas disputas internas, vocês acham que é uma questão da comunicação ou dessa compreensão, assim, de ter uma entrada, de repente, nas igrejas mesmo, ou em lugares assim onde as pessoas não estão tendo acesso ao que está acontecendo e estão quase vivendo numa realidade paralela, assim, eu vejo umas coisas às vezes, né, o golpe comunista, que o Dória é comunista e o vírus comunista e esse delírio, assim,
por onde que entra isso e como que a gente sai disso? Eu acho que é um conjunto de complexidades, né? Eu acho que nesse primeiro momento, o que a gente precisa aprender é que a gente precisa se renovar. É muito claro, é muito evidente que a gente não vai sair dessa democracia, a mesma sociedade, o mesmo Brasil, a mesma dinâmica social, as mesmas perspectivas de futuro. Então, não dá para a gente querer encaixar o que é novo no velho. A gente precisa se reinventar. E essa reinvenção começa com mudança de quadros, né? A gente precisa de mais espaços, né, para a juventude e para as pessoas de periferia, para as pessoas que têm novas coisas a contribuir, né, em quadros dirigentes de organizações, de partidos políticos, né? Porque o que ocorre, eu acho que não é uma maldade, não é ruindade, não é falta de disposição, né, dos grandes dirigentes, dos grandes partidos, dos grandes movimentos, etc. É que a forma que eles aprenderam de fazer política está ultrapassada, né? Então, a gente precisa abrir espaço para gente nova, para gente jovem, que tem observado as transformações históricas, observado as mudanças nas dinâmicas sociais e que tem novas formas, né, de fazer política, novas formas de propor ações, né, políticas e novas formas também, né, do discurso, até na disputa de narrativa com discursos, né, e da praxe política também. Acho que a gente precisa se reinventar. E esse se reinventar também tem total relação com a comunicação. Eu acho que o que o Mano Brown falou naquele palco no Rio de Janeiro, ele foi muito assertivo no conteúdo. Talvez ele pode ter se equivocado um pouco na forma no momento, mas como ele é um cara que não tem interesse político partidário, ele é um representante do povo, ele dá para falar o que o povo, né, precisou, ele está ali para falar, né? Ele foi a voz do povo, na verdade. É o que o povo queria falar para a gente, para militantes de esquerda, para os grandes quadros, para os grandes dirigentes, né? E o Mano Brown, ao invés de ser compreendido, né, a gente assimilar o que foi aquele discurso, o que foi aquele conteúdo, a gente foi e criticou. Pô, não é o momento de falar isso, não é o momento de falar aquilo. A gente segue empurrando nossos erros com a barriga para não encarar a realidade que a gente errou. Porque se as igrejas evangélicas cresceram tanto, foi porque a gente abriu o vácuo. Não existe vácuo na história, não existe vácuo na política. Quando a gente saiu da periferia, né, e deixou de fazer o trabalho social com o trabalho de formação política, as igrejas caíram, abraçaram com as 10, né? A gente gosta de dizer, né? Porque ao mesmo tempo que você faz o trabalho social, por exemplo, você entrega a cesta básica, você tem as associações, você faz o cadastro das famílias que são necessitadas. São famílias que são do Bolsa Família. Vamos explicar para essas pessoas também por que elas recebem Bolsa Família. Por que existe problema de transferência de renda? Por que umas pessoas têm tão pouco e outras têm tanto para gastar com besteira, para deixar gerações? A gente esqueceu de fazer, né, esse trabalho militante, esse trabalho de base. A gente achou que poderia conquistar a população somente pelo consumo e não construir um aspecto de identidade, né, da população pobre, da população periférica com a nossa luta, né, que evidentemente é em defesa deles. É o que o Mano Bill falou, né, meu? Não é só dar um Marbitex, é ir lá e dar um carinho, trocar uma ideia, né? É ver qual é o corpo a corpo com a vida, né? Que, pô, falta na nossa historiografia, falta na nossa literatura, né? Porque o Paulo Vanzolini falava, né? O povo como ideia é lindo, mas no tete-a-tete é difícil, é complicado. Pô, só trocando ideia no WhatsApp com os corintianos aqui de Belo Horizonte, tem muita gente que é a favor do presidente, que acha que a torcida não é lugar para se falar de política. E aí você vai nessa. Pô, peraí, vamos conversar como é que é, pô. Mas se aí pode ser que não exista torcida a mais. Você tem noção disso? Não sei o quê. E aí, cara, é nesse diálogo possível mesmo dessa pequenas e gigantescas entidades que são as torcidas, que eu vejo alguma renovação. E você falou em renovação, você viu as imagens dos Estados Unidos, né, Danilo? Só juventude, cara. É lindo, né? Juventude mesmo, né, cara? E curiosamente,
é isso, né? A vida é diferente do Vão do MASP para lá, né? Parodiando o Mano Brown. Na época do movimento dos secundaristas, eu também estava com essa impressão aqui, assim, tipo, cara, são meninas negras de 16 anos que estão encarando a polícia de frente ali, mas, né, eu acho que não que aquele movimento tenha se apagado ou nada assim, mas é porque eu acho que tudo foi esmagado, né, nesses últimos 2 anos. Assim, todos os movimentos foram esmagados, mas tá aí o renascimento dos movimentos, né? Acho que teve um tempo aí que a gente levou porrada nesses últimos 2 anos. Acho que no primeiro ano estava todo mundo atordoado, né? 2018 foi um ano que estava todo mundo atordoado, e aí eu acho que a gente foi se acostumando com o absurdo, o que é péssimo, mas também dá um fôlego, porque a gente pensa, tá, mais um absurdo, agora vamos para cima. Né? E bom, é isso, gente. Acho que a gente tem que ir encerrando, que vai ter outra transmissão aqui. Queria agradecer muito, Danilo. Cara, valeu, sem Danilo. Palavras. Obrigado, que vocês estão fazendo. É uma revolução mesmo. Vocês estão fazendo história, abrindo um diálogo político. Não é de onde menos se esperava. Na verdade, eu acho que de onde tinha que vir mesmo. Eu acho que vai... Isso, daqui a um tempo, todo mundo vai estudar isso nos livros de história, porque a gente ainda está no meio da história, a história está acontecendo, a gente ainda está meio atordoado aqui no meio para formular, né, teorias do que está acontecendo, ou do que aconteceu, do que vai acontecer. Mas agradeço demais. Estamos junto. Domingo estarei na Paulista. E, Flávio, muito obrigada também. Valeu. Estou esperando aquele texto ainda, inclusive, né? Não é porque participou de live que vai deixar de entregar o texto, tá? Eu queria agradecer pela oportunidade de escrever o outro texto, porque eu descobri aí, o Danilo, o Bill, eu conheci muita gente bacana, mesmo, assim. E é isso, eu acho que o desânimo é reacionário, saca? Eu sou filho de um comunista de 71 anos que ele sempre termina as mensagens falando venceremos. E ontem a gente viu que venceremos sim, meu. E tem que, né? Venceremos. Opa. Venceremos. Valeu, Carla, valeu, valeu todos aí que nos assistiram. Não temos tempo para ter medo, é importante dizer, né? Eles podem ter o monopólio da violência, podem ter mais armas, a força das armas, mas, evidentemente, a gente tem a força do povo brasileiro, né? A maioria da população é pela democracia, e é o povo brasileiro que pode, né, parar a economia, pode parar a produção, pode parar o Brasil. Sem povo não existe Brasil, e o povo é pela democracia. Queria pedir também, aproveitar essa oportunidade, pedir para me seguirem no Instagram, @passarodanilo. Eu vou postar alguns vídeos aí durante a semana, dando a narrativa do movimento, fazendo um pouco de análise de conjuntura também, né? E fazendo algumas propostas, né? E algumas projeções sobre o que pode resultar, né, dessas manifestações. Eu acredito que teremos uma nova era de junho, uma nova característica, e é bom que a gente entenda uma melhor forma de compreender, né, essa dinâmica, né, esse fenômeno histórico. Acredito que teremos grandes protestos aí. Um abraço, tamo junto e fiquem com Deus. Tamo junto. Valeu. Obrigada a todo mundo que estava aí assistindo também. Desculpa que eu não pude responder muita coisa aqui, que eu estava meio enrolada com as tecnologias. Mas com os gatos. A próxima, com os gatos, cachorros correndo atrás de mim aqui. Valeu. Até mais. Valeu. Até a próxima, gente. Valeu.